Carrascal. O que destoou hoje foi o melhor, porque o restante foi bem abaixo da média. Então, o melhor, o destoante de hoje é Jorge Carrascal, que jogou uma barbaridade, deu duas assistências do colombiano. Bom jogo do colombiano, agora o coletivo do Flamengo mal demais, o Samuel Lino quebrando a bola, um jogo tenebroso, um jogo paupérrimo. Comemore, torcedor. Uma coisa eu tenho para dizer para você: comemora a vitória, saboreia a vitória, você merece. São 10h35 da noite de um domingo, amanhã tem labuta, amanhã tem trabalho, amanhã tem escola, amanhã tem sei lá o que, amanhã é segunda-feira, ninguém gosta de segunda-feira. Então aproveita esse final de domingo e saboreie essa vitória do Flamengo. Afinal de contas, você é um ser humano, você é de carne e osso, tem emoções. Quem não se emocionou com essa vitória do Flamengo está errado. É lógico, tem a parte do coração, que é para comemorar, que é para gritar, que é para ficar maluco com essa vitória do Flamengo, mas tem a parte da razão, que vem do cérebro e que a gente vai precisar apontar algumas coisas que não funcionaram nesse time do Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, e uma arma que o Estudiantes usou contra o Flamengo, que foram os lançamentos longos, as viradas de jogo, a marcação homem a homem. O Dorival Júnior, ele viu os confrontos do Flamengo com o Estudiantes e usou essa mesma arma contra o Flamengo. Bola longa, troca de lado, bola longa, bola nas costas. A linha defensiva do Flamengo, ela se posta muito alta em função dessa marcação alta do Flamengo. Não estava conseguindo hoje deixar em impedimento. O Yuri Alberto, só no primeiro tempo, teve 4, se contar o pênalti, 5 oportunidades claras de fazer o gol ali. Foi displicente, ainda bem, e ele... Não sei se ele conhece o Rossi, mas o Rossi é o maior pegador de pênalti que tem na América do Sul. Me lembrou até o Pato, quando foi fazer aquela cobrança contra o Dida, semifinal, Copa do Brasil, 2013, quarta de final, semifinal, acho que foi quarta de final. O Alexandre Pato, ele tenta uma cavadinha e o Dida, ele faz igualzinho a defesa. Talvez se a bola do Yuri Alberto vai alto, né, que ele bateu de cavadinha para ela ir alto, talvez fosse gol. Mas como ele estava desde maio sem fazer gol e acabou fazendo gol no Flamengo, ele perdeu a cavadinha. Mas nem isso, pô. Os caras tentaram te humilhar, Rossi. Os caras tentaram te humilhar, Samuel Lino. Os caras tentaram te humilhar, time do Flamengo. O cara tentou meter gol aí de cavadinha. Os caras estão vindo toda hora. Nem isso foi capaz de mexer com o brilho do time do Flamengo no primeiro tempo, que foi paupérrimo, foi horroroso. A gente precisa pontuar. Comemore, tô falando, eu tô feliz, eu tô eufórico, vou voltar feliz pro Rio de Janeiro, vamos pegar o carro ali daqui a pouco, vamos voltar pro Rio de Janeiro feliz da vida, cantarolando e coisa e tal, mas isso precisa ser pontuado, que a atuação do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, foi ridícula, foi nojenta, isso precisa ser corrigido, tá? Uma atuação horrorosa do Matias Vinha, mal demais no jogo. Não gostei do Emerson Royal também, dando muita bola nas costas do Emerson Royal. O Léo Ortiz, no gol do Corinthians no segundo tempo, ele chega para desarmar o Yuri Alberto, para sair jogando bicho, ali é para chegar de carrinho. Eu sei que você, Léo Ortiz, é técnico, eu sei que você, Léo Ortiz, gosta de sair jogando, não é esse back, cabeça de bagre de chegar, dando bicuda e coisa e tal. Mas, meu amigo, ali é para chegar no carrinho, cortar a bola, mandar para lateral, porque se ele chega de carrinho, ele ia chegar primeiro que o Yuri Alberto. Ou então leva o Yuri Alberto junto, cara. O que não pode, ele tentar ali efetuar um desarme para tentar sair jogando e acaba acontecendo o que aconteceu, entende? Foi uma falha para mim do Léo Ortiz, esse gol do Corinthians, uma boa finalização do Yuri Alberto. Tá? O Bruno Henrique nulo mais uma vez, terrivelmente no jogo, não dá para entender o que aconteceu com ele. O Saúl hoje também não foi tão brilhante. A arbitragem pavorosa, ridículo. Distribuiu cartões amarelos para o time do Flamengo. Há quem diga aí que nem foi pênalti ali, mas o Corinthians já merecia, né, o 1-0 naquela altura do campeonato, então nem reclamo tanto assim, mas
distribuiu cartões, marcou faltas que não foram, mas enfim, o Flamengo ele arrancou essa vitória da alma, ele arrancou essa vitória da marra, é na marra, meu amigo, não dá na técnica, não dá, tá mal o time hoje, o pessoal falando que foi pênalti aí, hoje não tem o que falar mal do Rossi, tem o que falar mal sim, do Samuel Lino, que foi mal demais, fez uma partida muito fraca e que a gente precisa pontuar, entendeu? O Royal foi mal hoje, não achei bem o Léo Ortiz hoje, o Matias Vinha foi mal hoje, o Bruno Henrique foi mal hoje, então o Flamengo teve uma penca de jogadores que foram mal e graças a Deus o Felipe Luiz, para virada para o segundo tempo, ele já faz as substituições, ele já coloca o Alexandre para jogar, pelo menos ao que tudo indica, ele não iria colocar, ele não iria fazer aquelas substituições. É isso que eu reclamo do Felipe Luiz. Por que tem que ficar esperando? O time tá uma porcaria, o time tá uma merda. Lá na Europa, meu amigo, qualquer treinador ousado, tá no primeiro tempo, não funcionou, tá uma porcaria, muda, meu amigo. Você não precisa esperar o segundo tempo, ainda mais que hoje você tem a prerrogativa de 5 substituições. Você pode tirar 5. Ah, não posso tirar no primeiro tempo, porque depois vai que alguém machuca. Como é que eu vou mudar no jogo? Meu amigo, mas não está funcionando. Troca logo, não espera. E aí ele muda, né? Ele vem com o Danilo e com o Alexandre. O Danilo também entrou bem, fez o bom jogo. Entretanto, a comunicação do Flamengo soltou que o Léo Pereira sentiu o pé e o Matias Vinha estava com a indisposição estomacal, algo nesse sentido aí. Foi por isso que ele tirou os dois, ele não ia tirar. Acho que ele precisa corrigir. Tá mal, tá ruim, tira logo, meu amigo. Não fica esperando, pensando na morte da bezerra, entendeu? Plata entrou muito melhor do que o Bruno Henrique no jogo, entendeu? O Jorginho dá outra fluidez para a saída de bola do Flamengo. Eu sei, eu não estou falando, gente, em relação aos jogadores que entraram em si, porque, de fato, o Flamengo tinha que mexer em algumas peças ali. O time do Flamengo tá desgastado, tá cansado. O Corinthians tem isso também. A gente precisa... Eu já desci o pau aqui, mas a gente precisa entender também que o Corinthians não jogou no meio da semana. O Flamengo viajou para a Argentina, foi com uma vantagem mínima, foi jogar contra o Estudiantes, lá em La Plata, foi para pênalti, desgaste emocional, desgaste físico. O Jorginho teve que ficar os 90 minutos dentro do campo, né? O Alexandre também. Então isso impacta nesse jogo. O Flamengo jogou na quinta e joga agora. O que eu acho engraçado é isso. O Flamengo jogou na quinta, joga no domingo. O Palmeiras, né? Ele joga na quarta e joga no domingo. Ou seja, tem um dia a mais de descanso que o Flamengo. Não dá para entender, né, o que acontece com o calendário da dona CBF, que sabe que jogou quinta-feira e bota o jogo do Flamengo domingo. Mas, enfim, o Flamengo buscou na camisa, na alma, na garra, na raça, na marra, porque na qualidade técnica, só quem teve qualidade técnica hoje do time do Flamengo foi o Carrascal. No primeiro tempo, muita liberdade para o Breno Bidon, que para mim é o melhor jogador do Corinthians, ele dominava, ia para a direita, ia para a esquerda com muita liberdade, o Flamengo não pressionava ali na marcação, faltava ímpeto realmente, parecia que só o Carrascal ele queria jogo, e para mim foi o melhor dentro de campo, e alô seu de Arrascaeta, fez gol de perna canhota, beleza, estava na marca do pênalti, tinha mais a que chutar mesmo, mas eu não gostei do jogo do De Arrascaeta, não sei se é questão física, não sei se está cansado do último jogo, agora é só quinta-feira, vai ter folga na segunda, terça não joga, quarta não joga, só joga na quinta, vai ter 4 dias de descanso, assim como é na Europa geralmente são 4 dias de descanso para os atletas, como cobra o Felipe Luiz, o calendário, o Abel Ferreira também fala, aquela coisa toda, e é uma rodada chave, gente, é uma rodada que os 3 postulantes ao título brasileiro, eles foram jogar fora de casa partidas difíceis. Todos esses 3, o Corinthians é o terceiro pior mandante, não ganha em casa pelo brasileiro desde maio, tem o peso da Copa do Brasil também, porque o Corinthians poupa jogadores do Campeonato Brasileiro para jogar a Copa do Brasil, tem isso também. Entretanto, a gente precisa pontuar também que era uma rodada chave. Era uma rodada para separar os homens dos meninos. Era uma rodada que o Palmeiras ia fora para pegar o Bahia. Era uma rodada que o Flamengo vinha aqui
né? Aliás, são 16 jogos entre Flamengo e Corinthians aqui na Neoquímica Arena agora, 6 vitórias do Flamengo, 5 vitórias do Corinthians, 5 empates, é incrível o desempenho hoje nem tanto, né? Os resultados, mas o Flamengo já teve grandes desempenhos jogando aqui, inclusive por Copa Libertadores da América, eu estive, hoje a grande questão é que o Yuri Alberto no primeiro tempo ele não teve, muitas das vezes isso acontece com o próprio Flamengo, de não ter a competência de fazer o gol, e aí, meu amigo, como diz Muricy Ramalho, a bola pune, teve chance, você não matou o Flamengo é malvadão, e ele vai pra cima de você, e come você, e morde você, e estraçalha você, e o Flamengo fez isso no jogo de hoje, era uma rodada-chave, o Cruzeiro foi fora para enfrentar o Vasco da Gama, perdeu o Cruzeiro, perdeu para o Palmeiras, já ia se encaminhando para uma rodada, só ia ser eliminado, o Flamengo perdendo o jogo, consegue um gol rápido, consegue melhorar no jogo, a partir do finalzinho do primeiro tempo, parece que eles tomaram o mínimo de vergonha na cara ali dentro do gramado, porque eu acho que também faltou postura, é do treinador, tem que cobrar o treinador, mas faltou postura, um pouco mais de postura dos jogadores no primeiro tempo, virou, não sei se ele deu esporro, alguma coisa assim para o segundo, mas no final do primeiro já teve uma melhora, o Flamengo até começa bem o segundo, aí vem o gol, poderia ser um baque, poderia derrubar o Flamengo, poderia acabar o jogo de vez, o Corinthians já vinha bem melhor, mas o Flamengo conseguiu reagir a essa reação. Lógico que a gente tem os pontos para criticar, mas essa reação ela precisa ser valorizada. Time para ganhar campeonato tem que ser time que vira jogo. Time só vira jogo se tiver psicológico forte. A gente já viu muitos Flamengos por aí, tomou um gol, já era, não vai virar. E hoje o Flamengo teve competência, tomou 1-0 e conseguiu buscar o resultado muito mais no brio, na raça, na garra, na vontade de ser campeão brasileiro, né? Que o Flamengo naturalmente precisa ter. Tá aí o Wagner Filho mandando, o time não jogou nada, mais sorte do que bom jogo. Samuel Lino só assiste mais nada, não vale investimento até agora. Cebolinha consegue fazer o que ele fez hoje até agora. Pois é, também acho. Na partida de hoje, talvez o Everton Cebolinha se entrasse ali pelo lado esquerdo, iria melhor do que ele, porque ele ciscou, não chuta, é um tal de drible para a esquerda, drible para a direita, drible para a esquerda, drible para a direita, corta para lá, corta para cá, não chuta na direção do gol, você fica agoniado ver quão perto ele está do gol e ele não dá no gol, né? Parece até que é uma ofensa. Não só o Samuel Lino, mas os jogadores do Flamengo, eles têm uma coisa de demorar. Cara, dá no gol. Olha o gol que o Estudiantes fez no Flamengo no meio da semana. A bola veio pelo alto, o cara pegou de primeira, finalizou. O Rossi aceitou, frangou, mas, pô, chegou, chutou, meu amigo. Não tem essa história. Pô, errar a finalização, a torcida vai entender, vai aceitar, acontece, coisa e tal. Agora, você corta, é muito preciosismo. O Flamengo tem que parar com isso. Teve a chance, dá no gol, meu amigo. É bola búlica, dá no gol. O Neneca hoje aceitou tudo que foi no gol. Entendeu? Tá aí o Marco Lorenzini. O Plata foi malandro, meteu o louco na lateral. Olha, ele pegou a bola rápido, bateu o lateral rápido. Eu não sei, eu vi até ali que os jogadores do Corinthians, Dorival Júnior, ficou reclamando com a arbitragem, mas para mim isso aí é atenção. O nome disso, o cara que está desatento, o cara que está meio mosca morta no jogo, ele não bate esse lateral rápido. Ele vai pegar, ele vai olhar, ele vai levantar a cabeça, ele vai respirar. Aí tem um sereno, não está chovendo, mas tem um serenozinho no gramado. Aí ele vai pegar a bola, ele vai secar. Aí o time adversário já se postou lá, meu amigo. O cara que está concentrado no jogo, está atento no jogo, meu amigo, teve ali bate rápido lateral porque o time está desguarnecido. O nome disso é você pegar o adversário desguarnecido, entendeu? E acho que alguns jogadores do Flamengo precisam de um pouco mais de Gonçalo Plata. Pega, não, porque quem bate o lateral é o lateral. Eu não sou o batedor de lateral, entendeu? Eu não sou, deixa pro lateral direito, o Emerson Royal. Meu amigo, tá ali, o time tá desguarnecido, bate rápido, como o Plata bateu e conseguiu criar uma grande oportunidade, passa do Carrascal para o Luiz Araújo, que hoje, diferente do jogo lá na Argentina, hoje entrou chutando, hoje não entrou com medo, bateu no canto esquerdo do Neneca e fez o gol do Flamengo, tá? Tá aí o Luciano Henrique, pode esperar a choradeira do lance do segundo gol do Flamengo, estão falando que o lateral era dos...
Cara, mas inversão de lateral, ô Luciano Henrique, isso aí acontece o tempo inteiro, porque a arbitragem é uma porcaria. Esse Wilton Pereira Sampaio não sabe apitar jogo, e no Brasil, acho que não tem ninguém que sabe apitar jogo. Então eles invertem lateral, eles invertem escanteio, eles marcam pênalti, eles marcam falta que não é, eles invertem falta. Então isso aí tem o jogo todo, entendeu? Tá aí o Fernando da Coach, nosso o Lino não tá jogando, temos menos pior, o Cebolinha, Luiz Araújo tem que utilizar, né? Tá mal, Samuel Lino. Ponto importante aqui, colocado pelo nosso amigo torcedor do Flamengo. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu com o Alacian. Tô brincando, tá? Tô falando brincando, mas não sei se ele xingou o Felipe Luiz, se ele fez alguma coisa, entendeu? Porque não dá para entender por que o Alacian ele não entra mais nos jogos, desde aquele jogo lá que teve, fatídico jogo, Flamengo eliminado, o cara não entra mais, o cara foi limado, eu não consigo realmente entender, tá? O lateral era do Flamengo mesmo, falou o André Reis, pois é, cara, o Wilton horroroso, o Nicolas Rubro Negro, tenebroso, mas aí, cara, eu fico até sem força para reclamar da arbitragem, fica sem força, porque vai botar quem para apitar? Vai botar o Klaus, que é um pouquinho menos pior. Vai botar o Klen, que marca a falta, carinho de vó é falta. Vai botar o Rabão Abate-Abel, que é outro também caseiro pra cacete, entendeu? Então fica difícil você escolher um árbitro para apitar jogo. Tá, o Israel, sinto falta do sistema 4-4-2, temos que mudar esse sistema que tá manjado. Pois é, esse 4-3-3 do Flamengo. O Flamengo no primeiro tempo estava sem meio do campo do Flamengo não tinha marcação, uma liberdade muito grande, isso aí já tem que pensar para isso, muitas bolas longas nas costas da zaga do Flamengo. O Estudiantes, minha gente, veja, o Estudiantes é o segundo time com mais bolas longas na atual edição da Libertadores. Só perde, sabe para quem? Pro Racing. O Racing é o time com mais bolas longas da Libertadores 2025. E certamente o treinador deles, o Gustavo Costa, né, já viu isso. O Flamengo precisa melhorar essa questão da bola longa, porque tá mal, tá ruim, tá feio, tá entregando ouro para o adversário. Aliás, nem bola aérea. Hoje o Yuri Alberto, nas entrelinhas do Flamengo hoje, foi um horror. Foi um horror. O Yuri Alberto ficou várias vezes cara a cara com o Rossi. Foi através do lance desse que teve o pênalti lá, suposto pênalti, que eu não sei, quero ver o replay. Time lento, Viana. Transição ofensiva, você não vê o Flamengo dando contra-ataque no adversário. Não tem um jogador de força, que seria o Samuel Lino, para puxar um contra-ataque para o Flamengo. Transição ofensiva, eu já falo isso há muito tempo. Contra-ataque do Flamengo não existe. Alexandre Couto, Pedrão, não acho que o Rossi fez a diferença hoje. Foi bem no jogo, pegou o pênalti. Poderia, de repente, ter caído mais para lá e não conseguir fazer a defesa. Poderia ali se atrapalhar com a bola, pegou o pênalti, fez boas defesas também. Ali no gol do Yuri Alberto, se ele defende, seria uma grande defesa, não é falha do goleiro. Chutou como manda o manual, rasteiro, cruzado, de perna canhota, não tinha como. Tinha como, mas seria uma grande defesa. Então, para mim, o segundo melhor em campo foi o Rossi, depois